A não ser que você esteja morando numa caverna, você deve ter visto todas as notícias sobre o Bitcoin batendo aí a máxima histórica de $90.000 por Bitcoin, literalmente passando por todos os crivos de críticas e chegando agora em níveis que deixaram todo mundo que gosta de Bitcoin bastante animado. Mas o meu objetivo aqui não é falar se vale a pena você comprar, se não vale, se está tarde demais. O meu objetivo aqui é fazer uma análise baseada na macroeconomia e as novas funções que o Bitcoin vem tendo, se você observa isso ao longo dos anos, observando tudo que acontece na liquidez global e principalmente na dinâmica da economia global a partir de agora. E o que eu quero passar aqui foi uma pesquisa feita pelo Raoul Pal, né, que é do Real Vision. Ele é um dos caras mais respeitados hoje em macro, ele é muito focado na parte cripto, porque ele realmente acredita que cripto vai resolver exatamente a maioria dos problemas que a gente vê hoje na economia mundial. Claro, pode ser que ele tenha razão, pode ser que ele não tenha, vamos ver ao longo do tempo, mas eu quero te passar uma visão que talvez não seja muito falada sobre o Bitcoin, de como ele pode ajudar as pessoas com o problema hoje que a gente vê, principalmente causado pela demografia mundial. Então, o que acontece? Ele mostra numa análise que ele fez recentemente no YouTube. Eu queria extrair exatamente essa parte que me deu um clique bem interessante, acho que você vai gostar disso, é que, obviamente, todos os países desenvolvidos, mas até os países em desenvolvimento, como o Brasil, vem envelhecendo. Ou seja, a quantidade de pessoas hoje que está ativamente trabalhando e gerando para o PIB vem diminuindo cada vez mais. E países como a China, por exemplo, você não está nem falando de falta de novas gerações ou de crianças, já está tendo escassez de pessoas de 40 anos, 35 anos, ativos, trabalhando, cooperando para o crescimento do PIB, né? Tendo uma participação. A gente chama isso de labor participation, certo? Que vai gerar realmente a economia real, né? Novos produtos, novos serviços, novos empregos e a geração de riqueza e de inovação ao redor do mundo. Até aí tudo bem, mas esse é um problema compartilhado com todos os países, né? A Europa, então, nem se fala. O Japão, inclusive, está na pior situação de todas. Os Estados Unidos até passam por esse problema, mas muito mais lento do que o resto do mundo, porque não somente existe um milkshake do dólar que traz investimento para os Estados Unidos, mas também em relação à imigração, legal ou ilegal, né? Você tem esse aumento nos Estados Unidos que dá uma aliviada nesse tipo de problema. Mas é um problema que o próprio Brasil sofre hoje. Era uma nação mais jovem e agora é mais velha, certo? Então, o que eu queria passar aqui é que a principal... Ele mostrou um gráfico que eu achei fantástico, apesar de ser um podcast, vai ser fácil de você entender, que essa participação ela vem caindo ao longo dos anos. Menos pessoas estão trabalhando. Só que, com uma correlação gigantesca, você tem a dívida americana em relação ao percentual do seu próprio PIB. Então, o mais interessante é que se você pegar esses dois índices e colocar um do lado do outro, você vai ver que eles são praticamente idênticos, apesar de serem invertidos. Então, se você hoje tem uma participação cada vez menor da população ativa americana, né, que estão falando exclusivamente dos Estados Unidos, você tem em quase que idêntica taxa de crescimento a dívida americana em relação ao PIB dos Estados Unidos. O que isso significa? Quanto menos pessoas você tem na economia real para participar, produzir produtos, fazer novos produtos, serviços, inovar, etc., gerar a economia, cada vez mais você tem a intervenção do Estado em gastos governamentais para poder compensar esse gap dessas pessoas que poderiam estar trabalhando, mas com um pequeno detalhe, elas não existem. Ou seja, a quantidade de pessoas não consegue mais sustentar um nível de PIB dessa forma, fazendo com que os gastos e as dívidas públicas, obviamente, que a dívida pública americana, obviamente, é conhecida por todo mundo, vem crescendo de forma exponencial, fazendo com que o percentual dessa dívida em relação ao PIB seja cada vez maior. Então, isso, segundo o Raoul Pal,
é literalmente o maior problema macroeconômico mundial, porque isso não é uma tendência somente dos Estados Unidos. A Europa faz exatamente a mesma coisa. Com a falta de jovens para trabalhar, você tem mais gastos governamentais e vai ter um problema cada vez mais sério. E os países vão fazendo exatamente a mesma coisa. A China vem fazendo exatamente a mesma coisa. O Japão vem fazendo exatamente a mesma coisa. E o Brasil também vem fazendo exatamente a mesma coisa. Chegando um momento que isso pode ser tornar um dos estopins em relação à quebra total da possibilidade de você prosperar como nova geração. Então, um dos grandes desafios nos Estados Unidos é a disparidade entre os boomers, que eles conseguiram pegar a melhor época de qualquer geração moderna da história americana, onde eles puderam comprar casas por $30 mil, que simplesmente se valorizaram, e eles acharam que eram ótimos investidores, porque bastava você segurar a sua casa, que ela serve como investimento, e você se aposenta em cima dela e vai juntando o seu salário, que você consegue comprar uma casa ou carro, consegue fazer viagens, consegue juntar e você fica milionário quando você não precisa mais trabalhar vivendo dos seus rendimentos. Afinal de contas, a SP500 não para de subir, tudo não para de subir e fica até esquisito, né, e incompreensível para os boomers de por que millennials não conseguem fazer a mesma coisa, sendo que agora você tem uma renda que, quando comparado ao real estate, a uma casa, está bem menor, né? A quantidade de anos que você precisa trabalhar para dar conta de pagar um financiamento imobiliário é muito superior a um boomer. Então, como é que você fecha esse gap, sendo que quanto mais gastos governamentais você tem, maior seria a diluição da sua moeda que você guarda ao longo do tempo e mais inflacionado pode ficar uma determinada economia, dependendo de como o gasto governamental for feito. E a resposta, segundo o Raul Pal, Bitcoin. Então, literalmente, essa seria a única forma, que é um ativo inédito na história, trazendo uma coisa que talvez não seja moeda, talvez não seja necessariamente tudo que se imaginou ser no início, mas diante da sua propriedade totalmente inconfiscável, também limitada em 21 milhões de unidades que serão criadas até 2140, baseado na descentralização, baseado em todos esses fatos, ele acaba se tornando um ativo, uma commodity, seja lá como você quer lidar, que criaria uma performance muito maior do que todos os outros ativos tradicionais, entre aspas, segundo ele. Certo? Se você pega o retorno que ele criou ao longo do tempo, desde a sua criação, fica aí na média ali de 140% a 150% ao ano, e nenhum outro ativo fez absolutamente nada parecido. Então, ele defende que isso seria, obviamente, não somente uma proteção para você se prevenir da inflação, né, e evitar que isso aconteça, mas, ou como o próprio Michael Saylor diz, seria uma das formas de você ter o seu próprio real estate digital fracionado, onde qualquer pessoa ao redor do mundo pode fazer isso, você pode transportar o seu real estate para qualquer lugar, na quantidade que você quiser, gravando as 12 palavras na sua cabeça, mas aí seria talvez, segundo o Raul Pal, uma coisa que permitiria criar essa alavanca nunca antes vista, da mesma forma que a injustiça nunca antes vista para millennials foi criada, sendo que eles não têm a menor capacidade de comprar a sua própria casa ou seu carro, porque tudo vem ficando cada vez mais caro e os salários e a produtividade não conseguiu subir a ponto de fazer com que eles pudessem realizar o sonho americano da mesma forma que os boomers conseguiram. Então, o grande argumento do Raul Pal, o defensor, é de que nós temos aí 6 anos para poder se defender da singularidade que ele vê acontecendo na macroeconomia, baseado nesse enorme problema demográfico, que é o que ele descreve como banana zone, né? A zona da banana, ou seja, é um momento onde tudo entra em total colapso, talvez não necessariamente 2030, mas mais ou menos nessa faixa. E aí, aqueles que vão conseguir ter algum tipo de ativo para se alavancar vão poder ter alguma chance de fazer alguma coisa a partir daí. Aqueles que não tiverem realmente vão ficar totalmente liquidados. Então, mais ou menos, eu achei muito interessante essa outra função
que ele trouxe, baseado no tipo de problema que aparentemente não tem qualquer solução, porque quanto mais você tem a migração das pessoas do campo para a cidade, mais esses filhos são considerados como custo e não como uma mão de obra, certo? Então por isso que pessoas têm cada vez menos filhos, porque fica cada vez mais caro tê-los, mas se você faz isso, você tem menos pessoas para contribuir e assim você cria um círculo vicioso do qual aparentemente não existe saída, e principalmente com o sistema monetário que estava feito para outro tipo de sonho americano ou sonho mundial, você agora não consegue mais realizar isso. Então, segundo ele, seria realmente o antídoto para fazer isso. Não estou dizendo que ele está certo ou que ele está errado, cabe a cada um de nós, né, poder tomar sua própria decisão, mas só para te trazer esse tipo de visão que talvez você não tenha sobre como que o Bitcoin realmente pode solucionar um dos maiores problemas hoje na macroeconomia.